Glória a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos juntos mais uma palavra do Senhor. Acabei de chegar do serviço agora muito cansado, os olhos cheios de olheiras, mas estamos aqui para compartilharmos juntos mais uma palavra do Senhor. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui, ó. Isaías capítulo de número 58, verso 1 até o 11, ó. Deus fala assim, ó. Antes o título fala observância devida do jejum. Por quê? Por que observância devida do jejum? Porque eles estavam fazendo o jejum de forma errada, que Deus não estava se agradando. Olha o que Deus diz, ó, clama a plenos pulmões, falando para Isaías, o profeta Isaías, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Ou seja, não pare. Ergue a sua voz como a trombeta. Clame a plenos pulmões, ou seja, grite, fale alto. Proclame o pecado desse povo perante eles, porque transgressão é pecado, irmão. Então, diz assim no 2, ó. Deus fala assim, mesmo neste estado, qual estado? Estado de pecado. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus. Quer dizer, Deus está falando, mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Eles têm prazer em saber os meus caminhos. Muitos de nós somos assim. Muitos de nós estamos no pecado e estamos ali na casa de Deus. Fazemos os nossos rituais, né? Rituais no sentido de falar o seguinte, irmão, somos muitas das vezes religiosos. Vamos para a igreja só por ir, como esse povo aqui, ó, mesmo nesse estado, no estado de pecado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. Ou seja, é um povo que é como Saulo, antes de ser Paulo. Ele fazia o quê? Ele perseguia o povo de Deus. Ele achava que estava praticando a justiça de Deus. Mas na verdade ele estava fazendo coisas ali que estava desagradando a Deus. Então olha o que continua dizendo aqui, ó, no versículo 3, ó. Esse povo dizendo o seguinte, ó, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então o povo estava em pecado, buscando a Deus naquela situação, achando que estava fazendo certo, e agora eles fazem uma pergunta para Deus, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque eles jejuavam e não estavam obtendo a resposta ali de suas orações, seus jejuns. Olha o que Deus diz, ó. Aliás, eles continuam perguntando, ó, por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Agora vem a resposta de Deus, ó. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exige que se faça todo o vosso trabalho. Quer dizer, esse jejum que eles estavam praticando era um ritual por si só. E o jejum sendo um ritual por si só, ele não agrada a Deus. O jejum, ele agrada a Deus quando ele vem acompanhado de um coração quebrantado, de misericórdia, de compaixão. Nós vamos ver mais aqui à frente, ó. No versículo 4 diz assim, ó. Eis que jejuais para contendas e rixas. Antes Deus fala que eles estavam jejuando, cuidando dos vossos próprios interesses, exigiam que se fizesse todo o trabalho deles, e agora Deus fala, ó, vocês jejuam para contendas, para rixas e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, eles estavam praticando jejum de forma errada.
Eles estavam fazendo coisas ali que estavam desagradando a Deus, cuidando do vosso próprio trabalho, jejuando para contenda, para rixa e ferindo com punho iníquo no sentido de oprimir as pessoas, fazer maldade. Então no versículo 5 continua dizendo o seguinte, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Então perceba que o jejum ele não é um ritual por si só. Um ritual, eu fiz um jejum ali, o ritual, jejuei, fiquei sem comer e Deus se agradou. Não, não é isso. Porque eu vou voltar aqui no 5, seria este o jejum que escolhi? Agora Deus fala, que o homem um dia aflige sua alma, incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, porque jejuava, ficava com a cabeça baixa ali, triste, colocava um pano de saco e Deus está falando, chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? É um dia aceitável ao Senhor? Fazer um jejum só por fazer? Eu vou fazer, eu vou ficar sem comer e Deus vai se agradar, não. Mas agora Deus fala no 6, o tipo de jejum que ele escolheu. Vamos ver? Olha o que fala no versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Agora vem o jejum que Deus ama. Que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, deixar de fazer a maldade. Desfaça as ataduras da servidão. Porque esse mesmo povo aqui que procurava saber do direito deles diante de Deus, que procurava a justiça de Deus, como está falando aqui no começo, mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Esse mesmo povo aqui, eles estavam cometendo isso, eles estavam sendo impiedosos, ou seja, tratavam as pessoas ali com servidão, sabe? Deus sempre fala que no Antigo Testamento sobre viúvas, sobre órfãos, sobre os estrangeiros, que esse povo maltratava muito. Então Deus ele fala, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. Aí ele diz assim, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? Ou seja, repartir o pão. Recolher em casa os pobres desabrigados, e cobrir o nu, e não se esconder do semelhante. Então é a misericórdia, é a compaixão. Então não é o jejum só por fazer, não é só o ritual. O jejum ele tem que ser acompanhado de misericórdia, de compaixão, porque senão é só um ritual. É só mais um religioso, é só mais uma religiosa praticando um ritual. Então olha o que diz aqui no 8, até o 11 para nós encerrarmos aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará. Isso aqui é a consequência do jejum bem feito que Deus falou aqui anteriormente. Isso aqui é a consequência. Olha o que acontece na vida de uma pessoa que faz esse jejum que Deus se agrada. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quer dizer, a justiça dessa pessoa irá diante dele. E na retaguarda dessa mesma pessoa, a glória do Senhor. Olha que maravilhoso. No 9 diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameace o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, essa é a consequência do jejum que Deus se agrada. E o mais interessante aqui é que Jesus ele fala isso lá em Mateus.
Quando aqui no 7 diz assim, ó, porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados e vires o... Jesus fala em Mateus, os discípulos falam, aquele que é salvo vai falar naquele grande dia, Senhor, quando nós fizemos isso para o Senhor, nós não lembramos. Aí Jesus vai, desperta, Jesus vai e lembra eles. Vocês fizeram para mim quando vocês vestiram aquela pessoa que estava nua. Quando vocês foram visitar aquela pessoa que estava lá na prisão. Quando vocês deram de comer aquela pessoa que estava com fome. Então, tudo se encaixa, tudo se complementa na compaixão, na misericórdia. Porque nada pode ser feito só por fazer, só por ser um ritual. Tem muitas pessoas que, muitos de nós, não estou aqui julgando, estou falando, estou me colocando também no meio. Tem muitas pessoas que nós fazemos isso, nós achamos que fazemos isso para Deus, então tá bom. E o que a gente deveria mais fazer, que é praticar o amor ao próximo, a misericórdia e a compaixão, a gente não faz. A gente quer guardar preceitos, a gente quer guardar doutrinas de homens, esquecemos o mais importante que Deus ele pede. Por quê? Porque o amor, ele é um dom que ele não é fácil. Todo mundo quer ter dom, mas dificilmente você vê alguém falando assim, eu queria ter o dom do amor. Por quê? Porque praticar o amor não é fácil. Suportar o próximo não é fácil. Jesus manda amar o inimigo, orar por aquele que persegue. Quem é que quer fazer isso? É difícil. Então, essa palavra. O verdadeiro jejum não é, eu fiz um jejum ali, fiquei sem comer e Deus se agradou. Não, é muito mais do que isso. A palavra aqui nos mostra isso. Esse povo era um povo que procurava saber os caminhos do Senhor, tinha prazer ali nas coisas do Senhor, estava ali na casa do Senhor todo dia, achando que estava agradando a Deus. Como está falando aqui, ó. Mesmo neste estado, ainda me procuro no dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica, ou seja, como um povo que pratica, não fala meu povo, fala como um povo que pratica a justiça. Não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos de justiça. Tem prazer em se enxergar a Deus. Eles tinham prazer. Estavam servindo a Deus de uma forma errada. Estavam fazendo a coisa certa. Estavam fazendo uma coisa com a intenção certa de forma errada. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Aonde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus.